Eles são figuras infames e possuem mentes sombrias, um universo repleto de mistérios e horrores que intrigam e assombram a sociedade. Mas o que motiva esses criminosos a cometerem atos hediondos que marcaram a história? Como são os perfis psicológicos desses assassinos em série e como a sociedade e a mídia reagem a esses eventos perturbadores? Suas motivações variam amplamente e podem incluir razões psicológicas, sexuais, financeiras ou mesmo um desejo mórbido de notoriedade. Alguns sentem prazer em infligir sofrimento às suas vítimas, enquanto outros podem acreditar que estão agindo de acordo com uma missão pessoal. A onda dessa modalidade de assassinatos apareceu avassaladora nos anos 70, 80 e 90. Muitos acreditam que serial killer é coisa dos cinemas ou apenas um problema americano. Porém, no Brasil, há diversos casos que envolvem esses assassinos. Vamos relembrar alguns dos serial killers brasileiros que aterrorizaram o país? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou Sidney Góes. Vem comigo que no caminho te explico. O vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, que ficou conhecido como serial killer de Goiânia e foi preso em 14 de outubro de 2014, apesar de estar preso há mais de 10 anos e ter sido condenado a quase 700 anos de prisão, ele pode ser solto daqui a 2 décadas, ou seja, em 2044. Quando foi preso, o matador de Goiânia tinha 26 anos de idade. Hoje, ele está com 36 e pode ganhar a liberdade quando atingir os 56. Condenado por 35 assassinatos entre vítimas mulheres e pessoas em situação de rua, Tiago viveu a última década numa cela isolada no núcleo de custódia do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Como os crimes cometidos por ele ocorreram antes da mudança da lei que alterou o limite máximo do cumprimento de pena no Brasil, o serial killer está sujeito ao que era estipulado até então, que é de 30 anos. Isso significa que, por mais que ele tenha sido condenado a centenas de anos de prisão, ele pode ficar preso pelo tempo máximo de 3 décadas apenas. Aprovada em 2019, a lei que ficou conhecida como Pacote Anticrime foi sancionada e entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. O texto estabeleceu um novo patamar de limite de penas privativas de liberdade no país, passando de 30 para 40 anos. Para fins de progressão de regime, no entanto, em casos anteriores à mudança, deve prevalecer a regra antiga. Se ele já cumpriu 10 anos, isso significa que atingiu 1/3 da pena máxima, conforme a lei brasileira. Isso pode mudar apenas em caso de nova condenação por algum outro processo posterior à mudança da lei. Mas como ele está isolado, sem contato com outros detentos, a perspectiva é que realmente ele esteja livre quando atingir aos 56 anos de idade, ou seja, muito novo ainda. Os assassinatos cometidos por Tiago em Goiânia desafiaram o trabalho da polícia. De janeiro a agosto de 2014, ele matou 16 pessoas, sendo 15 mulheres de 13 a 28 anos e um homem de 51 anos. Ele ficou conhecido como motoqueiro matador, que saía pela cidade de moto em busca de vítimas em lugares como bares, pontos de ônibus, praças, ruas e avenidas vazias, e até dentro de carros no semáforo. Após a certeza de que havia um assassino em série na cidade, que agia sempre da mesma forma, sem roubar nada das vítimas, a Polícia Civil criou uma força-tarefa que durou 2 meses até a prisão do serial killer. O trabalho minucioso levantou todas as características físicas dele e dos componentes da moto que utilizava, de forma que os agentes envolvidos identificariam de primeira se o vissem. Todo o trabalho, no entanto, foi feito sem saber ao certo o nome e os dados pessoais de Tiago. O desafio era tão grande que 33 equipes policiais foram mobilizadas para monitorar as ruas de Goiânia. Para agilizar a possível prisão, a Justiça de Goiás expediu um mandato temporário sem o nome do suspeito, apenas com as características levantadas pela investigação da seguinte forma: um homem branco,
com idade aproximadamente de 25 anos, aproximadamente 1,87 m de altura, compleição física atlética, sem barba ou bigode, pelos no peito, rosto afilado, cabelos pretos, curtos e lisos e sobrancelhas grossas, que normalmente se veste bem, usa um capacete marca Taurus da cor preta e utiliza a motocicleta Honda Fan 150 de cor preta, equipada com freio e discos Amero com o símbolo da Honda do tamanho médio, preso por presilha de alumínio e protetor frontal mata-cachorro bipartido e cromado. O tal homem procurado pela polícia foi preso no final da tarde de 14 de outubro de 2014. Coincidentemente, foi o mesmo dia em que a Polícia Civil de Goiás dobrou o efetivo envolvido na força-tarefa. O matador foi visto por uma das equipes passando de moto na parte norte da Avenida Castelo Branco. Os agentes pararam e perceberam que estavam, enfim, diante do serial killer de Goiânia. O homem foi levado para a delegacia e a história contada por ele foi maior do que a investigação imaginava. Tiago Henrique Gomes da Rocha era vigilante, havia trabalhado para pelo menos 3 empresas de segurança terceirizadas em Goiânia e confessou não só os crimes ocorridos em 2014, mas também assassinatos de anos anteriores, chegando a um total de 39 mortes. O caso teve repercussão internacional. O laudo psiquiátrico feito pela Junta Médica do Tribunal de Justiça de Goiás, meses após a prisão, apontou que Tiago possui transtorno de personalidade antissocial, mas que ele é inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos crimes cometidos e é considerado uma pessoa de altíssima periculosidade, com tendência a reincidir nos mesmos delitos. Adiantamos que não há indicação de nenhum tratamento em regime de internação ou sequer ambulatorial, haja visto que não há tratamento farmacológico ou psicoterápico eficaz para este transtorno psiquiátrico. Acrescentamos tratar-se de indivíduo com periculosidade altíssima, com tendência natural de reincidência dos mesmos delitos já cometidos, além de predisposição para o cometimento de crimes de outras naturezas, apontaram os médicos no texto do laudo. Desde o dia em que ingressou no sistema prisional, o serial killer é constantemente ameaçado de mortes por outros detentos. Quando chegou na unidade, inclusive, foi recebido pelos presos de forma caótica. Os detentos começaram a bater nas grades afirmando que iria matar Tiago. Nessa hora, o serial killer chegou a revidar e reagiu às provocações, dizendo que não tinha medo de ninguém e que também iria matá-los. Tiago reforçou a fala meses após a prisão, ao ser submetido à análise psiquiátrica. Na época, o serial killer mencionou que poderia matar o vizinho de cela. Depois disso, ele parou, pois sabia que se fosse colocado na cela com outro preso, morreria. Hoje, Tiago é quieto, na dele, só abre a boca para falar quando alguém conversa com ele. Em 2017, 3 anos após a prisão, o matador chegou a se preparar para lançar um livro contando a própria história, com a ajuda do padre Luiz Augusto Ferreira da Silva, que hoje lidera a paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no setor Expansul, em Aparecida de Goiânia. O título da obra seria Tiago Rocha, um pouco da história por trás de um serial killer. Entretanto, o padre recusou o projeto, que acabou sendo cancelado diante da repercussão negativa do livro, que provocou indignação dos familiares das vítimas assassinadas por Tiago.